Bom dia, meu nome é Thaís Viana, eu sou doutoranda e mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, no Brasil, e eu estou hoje com o Fabrício Oliveira, advogado e graduado em Direito pela Faculdade Milton Campos, também em Belo Horizonte, no Brasil, e nós viemos apresentar o trabalho Direitos Humanos e Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, considerações sobre o não abandono do modelo de representação no Brasil. Bom, a ideia de fazer este trabalho partiu de uma percepção, de uma constatação de que houve uma evolução historicamente ao longo dos anos em relação ao tratamento conferido às pessoas com deficiência. Então, parte-se historicamente de um tratamento à pessoa com deficiência, um tratamento à margem da sociedade, um tratamento de exclusão do convívio social e parte-se para uma evolução deste tratamento. Primeiro passando por uma fase de prisma médico-assistencialista, a pessoa com deficiência, para depois se alcançar o que se vê hoje, um tratamento com um viés biopsicossocial, com um viés de projeção da pessoa com deficiência na sociedade, que é o que se propõe hoje. Bom, o momento que se percebe de virada, de transformação nesse tratamento à pessoa com deficiência na contemporaneidade, ele se dá principalmente a partir da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais e principalmente com a criação da Organização das Nações Unidas em 1945. Nós tivemos logo em seguida, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e pode-se perceber nestes dois momentos uma preocupação da comunidade internacional muito grande em se garantir uma proteção aos direitos humanos a nível internacional e uma preocupação especial também com a pessoa com deficiência. A gente percebe que essa tendência tem uma continuidade, então pode-se perceber em 1966 o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e também, poucos anos depois, em 1969, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Então percebe-se uma evolução no tratamento jurídico conferido pela comunidade internacional aos direitos da pessoa com deficiência. O momento mais claro em que se pode perceber essa transformação, em que se pode perceber uma preocupação muito clara com esse tratamento da pessoa com deficiência, é em 2006, quando a Assembleia Geral das Nações Unidas ela aprova a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Nessa aprovação, a gente pode perceber no artigo 1º uma preocupação no escopo dessa convenção em garantir uma igualdade dos direitos da pessoa com deficiência, em garantir a projeção dessa pessoa com deficiência na sociedade, e no artigo 12, item 2, mais especificamente, item este o qual nós vamos tratar com mais detalhamento no nosso trabalho, percebe-se uma determinação de que os Estados parte desta convenção criem mecanismos para que se tenha uma igualdade de capacidade legal, ou seja, uma igualdade jurídica mesmo para o exercício dos atos da vida civil entre a pessoa com deficiência e as demais pessoas. Percebe-se isso com muita clareza nesse momento. O Brasil, em 2007, tornou-se signatário dessa convenção, em 2007. E logo depois ele veio a ratificar essa convenção com força de emenda constitucional. Pois bem, então, percebendo esse contexto, o nosso trabalho, a partir de uma metodologia jurídico-descritiva exploratória e de um raciocínio dedutivo, se propõe a averiguar, se propõe a investigar se o Brasil, ao ratificar essa convenção, ao fazer esse procedimento de internalizar essa convenção, o fez adequadamente, o fez realmente aplicando os preceitos a que se propõe o artigo 12 dessa convenção e, caso não o tenha feito, quais medidas poderiam ser adotadas para se proporcionar no maior grau possível a concreção desses objetivos aos quais se propõe esse artigo 12. Bom dia a todos. Como a Thaís disse, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência ela foi internalizada no ano de 2007 e ela buscou alçar a pessoa com deficiência a um novo patamar, um patamar até então inexistente no cenário brasileiro. E então, em diversas gramaturas, a pessoa com deficiência passou a ser protegida em âmbito nacional. O grande detalhe é que no ano de 2014, após algumas discussões realizadas por mais de 170 países que foram signatários da Convenção,
e existiu uma dúvida de como seria o melhor modelo de representação da pessoa com deficiência na sociedade. Ou seja, se seria o modelo médico-assistencialista, se seria o modelo representacionista, qual que seria a forma de atuação da pessoa com deficiência, uma atuação que pudesse melhorar o seu modo relacional, melhorar todos os aspectos de sua vida. Então, a partir disso, foi elaborado pela comissão o comentário geral número 1. E esse comentário geral número 1 visou esclarecer todas essas dúvidas, e basicamente o que ele trouxe foi de que o modelo representacional até então vigente na maioria dos países ocidentais, inclusive o Brasil e em alguns aspectos Portugal, ele não é mais adequado para o paradigma que privilegia os direitos humanos da pessoa com deficiência. Então, a partir disso, foram estabelecidas 3 diretrizes para nortear internamente a normatização dos países signatários da Convenção. E quais são essas diretrizes? Basicamente, é a instauração de uma autonomia relacional. E o que seria essa autonomia relacional? Autonomia que privilegia a atuação da pessoa com deficiência de acordo com seus pares e com a sociedade ao qual ela está inserida. Então, é um contexto includente e não excludente, visa possibilitá-la a atuação da melhor maneira possível, de acordo com as suas condições, obviamente. A segunda diretriz, o segundo pilar desse comentário, foi o apoio para a tomada de decisões, que é calcado no primeiro. Como que funciona esse apoio para a tomada de decisões? Em síntese, há eleições de pessoas daquele núcleo familiar ou então daquele núcleo comunitário que vão auxiliar a pessoa com deficiência ao longo de sua vida. Então, caso ela não consiga tomar determinada decisão, tomar determinada deliberação, ela vai ser auxiliada por esse núcleo que ela elegeu ou que foi elegido de acordo com alguns critérios pré-estabelecidos. E a última diretriz, o último baluarte do comentário foi justamente a observância dos desejos e preferências. Ou seja, a pessoa com deficiência, ela deixa de ser alguém que está excluída da sociedade e passa a tomar as rédeas de sua própria vida. Então, as suas preferências, os seus desejos, tudo aquilo que ela julga interessante, o melhor para a sua vida, deve ser levado em consideração quando se for decidir algo que seja relativo a ela. Então, esse foi o comentário geral para dirimir qualquer dúvida da comunidade acadêmica e dos países signatários em relação aos modelos de representação e aos modelos de atuação da pessoa com deficiência. Ocorre que, a partir disso, o Brasil ele internalizou internamente, além da emenda constitucional que já tinha sido agasalhada pelo ordenamento, ele criou uma lei própria para as pessoas com deficiências. E qual seria essa lei? A lei ficou denominada no país como Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma lei de 2015. E essa lei ela tem um viés principiológico muito forte de privilegiar a pessoa com deficiência em todas as suas dinâmicas, em todos os seus gradientes na atuação social, na atuação civil, independentemente de qualquer natureza de sua deficiência. Mas a grande questão dessa legislação interna, que apesar de vários avanços, ela manteve o modelo representacional anteriormente elidido pelo comentário geral. Então, percebam, a gente tem 2 pontos interessantes aqui. A gente tem a convenção e o comentário geral no sentido de que não deve existir mais nenhum tipo de modelo representacional. O modelo agora deve ser de autonomia relacional. A pessoa não deve ser mais representada. Ela deve atuar de forma individual, autônoma, em igualdade de condições com as demais pessoas. Ocorre que o Brasil não internalizou corretamente isso, porque manteve o modelo de representacional que internamente a gente chama de curatela. E quais foram as hipóteses em que ainda é permitida a curatela? Basicamente 3 hipóteses que existiam no Código Civil de 2002 e foram mantidas por essa lei, que é a questão de causa transitória ou permanente, em que não existir nenhum tipo de manifestação de vontade, não existir discernimento para a prática dos atos da vida civil. A outra é a questão dos pródigos. E, por último, a questão dos ébrios habituais, que é questão de viciados, enfim, envolvendo várias temáticas. Mas percebam que o grande problema disso tudo é que o Brasil ele está indo na contramão daquilo que foi determinado internacionalmente
pela convenção, mas também pelos outros países que estão sendo signatários e estão realizando essas modificações. Então, a gente partindo de um referencial proposto pela Paula Rosana Cavalcante, a gente percebe que o modelo de representação ele já está superado nas diretrizes médicas e adequadas de direitos humanos e também para tratativas de pessoa com deficiência. E por que ele está superado? Justamente porque ele considera o indivíduo como inapto para a vida civil. Ou seja, você tem que eleger alguém para atuar no seu lugar. Então isso ele propulsiona o caráter de segregação que a gente há muito tempo está tentando extinguir, desde a década de 80, desde a década de 70, na esteira do que a Thaís falou, sobre as convenções, enfim, sobre a Declaração de Direitos Humanos. Além disso, a gente tem na prática a inviabilização de cidadania do sujeito, porque ele é proibido de votar, ele é proibido de fazer negócios jurídicos, ele não pode atuar na sociedade de forma plena e autônoma. Então isso retira o caráter de cidadão dele, faticamente. A outra questão é que isso aumenta o estigma da pessoa com deficiência na sociedade. Você não consegue emancipá-lo se você mesmo alça ele a um patamar de inferioridade, de redução de direitos, de diminuição da sua dignidade perante as outras pessoas. É como se fosse uma espécie de espelho. Se nós não enxergamos ele de maneira autônoma, como ele irá se enxergar perante a comunidade, até mesmo porque a construção da autonomia é feita de forma espelhada, enfim. Então, a partir disso, a gente tem um pequeno problema que a gente busca solucionar. Se a norma interna ela está inviabilizando a emancipação plena da pessoa com deficiência e a emenda constitucional e a convenção, um tratado internacional de caráter amplo, abrangente, está falando ao contrário, como solucionar essa problemática e como permitir que a pessoa com deficiência se esvaia de qualquer tipo de modelo representacionista. Então, diante disso, a gente, baseando-se num referencial proposto pelo Lênio Streck, que considera que as leis só podem não ser seguidas em função de 5 ocasiões. Quais seriam essas ocasiões? Primeiro, um controle de constitucionalidade ou convencionalidade. Segundo, questão de resolução de antinomias. Depois, quando tem questão temporal, enfim. E as outras, basicamente, inconstitucionalidade por redução de texto, inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. A partir disso, a gente percebe que a norma interna, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele está indo em direção totalmente contrária ao que está determinando a própria Constituição, no caso a emenda constitucional. Então, fazendo um controle de constitucionalidade, eventualmente até de convencionalidade, a gente poderia decretar inconstitucional o artigo da Convenção, o artigo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que determina a manutenção da curatela, e a partir disso, dessa decretação de inconstitucionalidade, voltaria a viger a Convenção sobre as Pessoas com Deficiência e a gente extinguiria totalmente qualquer modelo de representação no Brasil. E por que esse modelo poderia ser extinguido? Até mesmo porque a gente teve a criação, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de um instituto que veio para substituir essa curatela, que é o Instituto da Tomada de Decisão Apoiada, justamente de acordo com o Comentário Geral número 1 de 2014. Como funciona esse Instituto de Tomada de Decisão Apoiada no Brasil? São eleitas 2 pessoas, e essas 2 pessoas do círculo familiar, do círculo social da pessoa com deficiência, e essas pessoas, ao invés de tomar a decisão pela pessoa com deficiência, elas privilegiam uma autonomia relacional, ou seja, elas possibilitam que a pessoa com deficiência tome aquela decisão e, caso haja necessidade, somente nessa hipótese, elas auxiliariam a pessoa com deficiência na atuação civil. Então, essa é a nossa conclusão de que poderia ser declarada a inconstitucionalidade, e a partir disso se extinguiria de forma total e ampla qualquer tipo de modelo representacionista na comunidade brasileira. Então é isso. Muito obrigado a todos. Até a próxima.